bíblica de Malaquias, capítulo 3, verso 10. O profeta Malaquias, capítulo 3, verso 10, diz o seguinte: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para abrigo-los. O Senhor aplica em nosso coração a palavra lida. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, a mordomia cristã, e eu já tive a oportunidade de falar antes do início do culto, ela é importante como doutrina, mas a mordomia cristã, ela não trata das obrigações do homem para com Deus, mas do favor e da graça divina em favor do homem, em nosso favor. Então veja, isso é importante. Então a mordomia, ela não trata das obrigações do homem para com Deus, mas trata do favor e da graça de Deus em favor dos homens, em nosso favor. Quando se fala em mordomia, se pensa logo nas obrigações do homem para com Deus, mas isso é errado. Essa ideia está errada. Essa ideia não faz justiça ao caráter de Deus. Mordomia cristã trata da provisão da graça de Deus para com o homem. E essa provisão se revela, por exemplo, na vida, na família, na saúde, nos talentos, nas artes e nas aptidões que Ele nos deu. Revela-se no solo, revela-se na chuva, revela-se na semente viva, revela-se no tempo, revela-se na salvação, na paz, na esperança da provisão da graça de Deus em nosso favor. Tudo isso que existe aí na natureza a nosso favor. Deus tem tudo o que é necessário para a nossa vida, para o nosso viver neste mundo e ainda muito mais na eternidade. Então é preciso haver consciência disso. Alguém já disse que não é o homem que se despoja dos seus bens e faz com que Deus participe deles, mas é Deus que se despoja do que é seu em favor do homem. Há uma diferença. Não é o homem que se despoja em favor de Deus, é Deus que se despoja em favor do homem. Não há nada de que o homem possa precisar que Deus já não tenha provido. Em outras palavras, não existe nada de que nós precisemos que Deus já não nos providenciou, já não nos deu. A conta do mordomo fiel não é subtrair, observe bem, a conta do mordomo fiel não é subtrair do que é seu para dar a Deus, mas é somar o que é seu, pouco ou muito, ao infinito de Deus. Sermos cooperadores, como diz o apóstolo Paulo. Mas a maior dificuldade é convencer os crentes que isso é mordomia. Concordam? Missionário também. É fazer com que nós entendamos que mordomia é a favor nosso e não contra nós. Deus tem um propósito, meus amados irmãos, para cada bem o valor que nós possuímos. Não é aleatório. Deus tem um propósito para tudo aquilo que nós possuímos, e o que nós possuímos tem sido provisão de Deus. Dentro da vontade de Deus. E o apóstolo Paulo liquidou a fatura quando ele disse que a vontade de Deus, que deve ser experimentada e não apenas conhecida, ela é sempre será boa, perfeita e agradável. E mais, para o nosso bem. Ela não é supressora da nossa liberdade. Mordomia é a ação de Deus em nosso favor. É isso que é mordomia. Impõe que nós descalcemos
as nossas sandálias, contaminadas pela mente carnal, para podermos entender o significado último da ação de Deus em nossa vida através da doutrina da monogamia. E aí avulta uma situação que é dilemática, ou seja, é um dilema na vida de muita gente, a questão do dízimo. O profeta Malaquias, e é o próprio Deus que está falando por intermédio dele, observe bem, é Deus falando por intermédio do profeta: trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, não só o profeta Malaquias, mas o profeta Jeremias também falou dessa questão, comparando, por exemplo, os holocaustos próprios do Antigo Testamento. O profeta Jeremias diz aqui no capítulo 6, verso 20 do seu livro, que os holocaustos, que eram as oferendas que o povo levava e colocava no altar, Deus poderia refugar, Deus poderia rejeitar, ainda que elas estivessem materialmente perfeitas. Então veja, o ensino é que Deus poderia refugar o holocausto, embora ele preenchesse os requisitos da lei. Vamos aqui na Jeremias capítulo 6, verso 20. Ele diz o seguinte: Deus falando para o povo de Israel: para que, pois, me veio o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Então trazia incenso, a cana aromática, quer dizer, de bom cheiro, para colocar no altar. Deus então pergunta o seguinte: para que, pois, me veio tudo isso? O incenso de Sabá, a melhor cana aromática de terras remotas. Aí vem a resposta: vossos holocaustos, em outras palavras, vossas oferendas, não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Então, Deus está dizendo aqui que as oferendas, os holocaustos, não o agradam, nem são suaves os sacrifícios. E o motivo disso, vamos voltar para o verso 19. Eu li o verso 20. Ouve tu, ó terra, diz Deus, eis que eu trarei mal a este povo o próprio fruto dos seus pensamentos. E aí vem: porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Ou seja, o sacrifício pode ser refugado, embora esteja materialmente perfeito. Por quê? Porque ele não estava condizente com a totalidade, a plenitude da vida. Era apenas, meus amados irmãos, um ato formal. O que valoriza o ato do culto? O que valoriza a ato do culto é a intenção do adorador. Por isso é preciso haver sinceridade nas intenções. Porque conforme essa intenção do adorador, o culto poderá ser ou não um mero formalismo. Você pode vir aqui com um propósito formal, porque se incorporou na sua rotina, você vira os domingos na igreja. Pode. E no que pertine ao dízimo, ele pode satisfazer todos os requisitos formais, mas não satisfazer os requisitos espirituais indispensáveis. Então, como as ofertas, os holocaustos, Deus poderia refugá-los e os fazia, porque eles não tinham um contexto de vida, Deus pode tranquilamente fazer a mesma coisa com o dízimo. E aí os irmãos vão me perguntar: quais, pastor, os requisitos para Deus não refugar a nossa oferenda? Eu anotei aqui alguns.
dízimo que é dízimo, e eu vou pregar em outras oportunidades sobre dízimo que foi dízimo, e mais dízimo que é mais do que dízimo, mas o dízimo que é dízimo, primeiro requisito, tem que ser dado com amor. Amor que é interesse pelos interesses de Deus. Quando nós oramos aqui pelas ofertas e dedicamos, nós dedicamos as ofertas porque elas são levantadas para o sustento de quê? Da obra, para o sustento do reino. Então, dízimo verdadeiro, que é dízimo dado com amor. E esse amor tem que ser materializado em interesses pelos interesses de Deus. Não dá para entender, por exemplo, um chefe de família levar dinheiro para casa e fazê-lo sem amor. Ele leva o dinheiro para casa, ou seja, o produto do seu trabalho para o sustento de sua família, porque ele ama a sua família. Dízimo dado sem amor é como esmola que você dá a um pobre e nem se lembra mais. Então, o primeiro requisito do dízimo é que ele seja dado com amor. Porque, meus irmãos, é o amor que autentica os nossos atos na vida cristã. É o amor que é o dom supremo. Existem alguns irmãos que ficam em complicação mental, querendo ter o dom de curar, o dom da fé, dom do aconselhamento, dom de línguas. Mas o apóstolo Paulo diz que isso não vale coisa nenhuma sem amor. Então, dízimo que é dízimo dado com amor. Primeiro requisito, dízimo dado com amor. Mas há um segundo, dízimo dado com sacrifício. Então, dízimo que é dízimo dado com amor. Segundo, com sacrifício. E aí tem uma polêmica. Há quem diga que o dízimo do pobre é mais oneroso que o dízimo do rico. E isso é certo. Que é mais oneroso, Porque tirar um pouco, ainda que represente pouco, custa mais do que tirar do muito, ainda que seja mais. Mas ainda aqui o pobre leva vantagem sobre o rico, pois o sacrifício que faz valoriza a fé. É o caso da viúva que tirou 2 denários, tudo que tinha, e Cristo olhando assim, só colocava lá tudo que sobrava. Ele disse: não, essa aqui foi certa, ela deu tudo que tinha. Dízimo dado com sacrifício. Por quê? Sacrifício é apanagem de dedicação. Quanto maior o sacrifício, maior, meus amados irmãos, é a dedicação, e tanto maior será a recompensa. Porque aqui não é ficção quando Deus fala: trazei os dias à casa do tesouro e fazei prova de mim. Diz o Senhor: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha. Uma versão diz a maior abastança, mas aqui diz: até que não haja lugar suficiente para recolher a bênção. Dízimo que é dízimo dado com amor, mas é dízimo dado com sacrifício. E aí, vamos examinar. Sendo dízimo, nunca o pobre dará menos do que o rico, porque a proporção é a mesma, 10%. Tanto do pobre quanto do rico. Aqui não é imposto de renda, dentro da fonte. Dízimo dado com amor, primeiro requisito. Segundo, dízimo dado com sacrifício. Mas há um terceiro ponto que eu gostaria de reflexionar com os irmãos: dízimo dado com gratidão. E a lógica diz o seguinte: quem dá o dízimo é porque recebeu um todo constituído de 10 partes. E das 10 partes, tirou 9 para ele, que devolveu uma parte para Deus. 9 ficaram com ele, uma para Deus. É porque Deus precisa? É porque Deus precisa? Não é. É prova de fé, é prova de gratidão. A fração de 1/10 de que nós nos desfazemos vale como expressão de gratidão pelas 9 que Ele nos deu. Imagina,
é dízimo dado com gratidão. A fração de um é gratidão. Então é amor, sacrifício e gratidão. E o dízimo, a prática do dízimo, estimula no crente uma virtude que parece ser muito rara nos outros homens, que é a gratidão. E desse fato nós temos alguns exemplos. Cristo, numa certa feita, curou 10 leprosos. 10. Apenas um voltou para agradecer. E quando voltou, Cristo disse: ué, e os outros? Apenas um voltou e, paradoxalmente, era um estrangeiro, era um samaritano. Os outros 9 judeus receberam a cura, mas não se converteram. Dízimo é dízimo, que é dízimo, é feito com gratidão. Mas há um quarto ponto: dízimo que é dízimo dado com alegria. Por quê? Porque a Bíblia diz: Deus ama o que dá com alegria. Meus irmãos, Deus não olha apenas para os nossas mãos quando a gente entrega o dízimo, Ele olha para o nosso rosto. Dar o dízimo, ou outra coisa que seja de semblante carregado. Meus irmãos, sem dúvida é pior do que você dar um presente com a etiqueta do preço. Meus amados irmãos, dízimo é dízimo dado para ninguém. Mas ao quinto ponto: dízimo que é dízimo dado com regularidade. Por quê? Irmã Raulina, dízimo é hábito, é ação reiterada. Deve caracterizar-se, aliás, o dízimo pela repetição constante. Só é dizimista aquele que o é sempre e não aquele que o é esporadicamente, que dá no mês de 8, não. Só se pode chamar, por exemplo, de atleta aquele que exerce o ofício de atleta, seja o corredor, seja o pugilista, seja o futebolista, e não aquele que faz uma vez e 3 anos depois volta a fazer. Então, dízimo que é dízimo dado com regularidade. Meus irmãos, a coisa é muito séria. Eu conheci uma pessoa que teve um problema com o pastor da igreja, e ele resolveu se ligar para o pastor. Sabe como? Ele disse: eu não vou dar mais um dízimo, não. Mas ele era fiel. Ele abriu uma conta de poupança e começou a depositar o dízimo lá. Para quê? Como o pastor saísse da igreja, ele voltava, entregava tudo no saldo. Ué, trazer todos os dízimos para o Banco do Brasil? Trazer todos os dízimos para a Caixa Econômica? Trazer todos os dízimos para a casa do... Outra coisa, é uma tendência nossa de administrar o dízimo. Os que o administram, eles responderão diante de Deus, mas eu não posso fazer o que eu quiser. Então, dízimo é dízimo dado com regularidade, ação reiterada. E a última ponderação: dízimo dado, que é dízimo com santificação. O dízimo não deve ser um ato isolado na nossa vida cristã. Ela faz parte de um complexo de atividades desenvolvidas, objetivando o quê? A santificação. É por isso que eu tenho falado aqui reiteradas vezes: a salvação é instantânea, que é a regeneração, mas ela é progressiva, que é a santificação. É o estado que nós estamos vivendo hoje, o estágio, o processo da santificação. E aí ela faz parte de um complexo de atividades que objetiva a santificação do crente. Quem não faz isso não está se santificando. Os fariseus, eles davam o dízimo de tudo, do endro, do cominho, da hortelã, e Cristo disse: vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e olvidam, esquecem o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Ele diz: você deve fazer essas coisas se omitir aquelas.
Dízimo não é ato isolado, é ato de santificação. Os fariseus davam o dízimo apenas no conteúdo material, mas não no conteúdo espiritual. Então não era dízimo. Se não houver santificação, Deus não aceita. Finalizando, meus irmãos, dízimo é mordomia, e mordomia não é somente dízimo. Mordomia é consagração, mordomia é tempo, mordomia é inteligência, mordomia é a vida. Por isso o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendize o seu Senhor. Então é um conjunto, é um complexo de atividades que no cômputo geral, dízimo que é dito, sabe o que é? É dízimo culto. No momento em que nós estamos sendo fiéis a Deus nesse campo, nós estamos cultuando a Deus em espírito e em verdade. Por isso, vamos meditar sobre essas verdades e dedicar ao Senhor a nossa vida integral, concreta, histórica, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos, meus irmãos, eu vou pedir que cantemos o hino Santifica a Tua Igreja, 388, e depois então nós vamos interpretar a bênção apostólica. Na Igreja Batista do Alecrim, o nível de contribuição em dízimos e ofertas é indicador de sua espiritualidade, ou a sua espiritualidade é indicador de sua contribuição? Os irmãos perguntaram, todos nós, recebi a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Eterno, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja Batista do Alecrim, e convosco permaneça desde agora e para todos sempre. Amém.